Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Alan. Aula de hoje, aula de Química. Vamos trabalhar com a matéria, explicar o que é matéria, explicando a matéria e suas transformações. Vamos lá. O que é matéria? Chamamos de matéria tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Por exemplo, a madeira, o ferro, o vidro, todos eles são exemplos de matéria. O ar que nós respiramos, tudo é matéria, gente, tá? E uma porção delimitada de matéria é chamada de corpo. Por exemplo, um pedaço de madeira, um caco de vidro, uma garrafa, uma caixa. Temos uma porção delimitada de matéria e chamamos essa porção de corpo. Continuando. Quando um corpo é usado como utensílio ou ferramenta pelo homem, temos um objeto. Então, aquilo que o homem fabrica, nós chamamos de objeto. Um pote de vidro, uma cadeira, uma porca de aço. Esses aqui são objetos. Os átomos. Se você pegar a matéria e dividi-la em infinitas partes, você vai encontrar átomos isolados, ok? Toda a matéria é constituída por átomos, tá? O papel que você escreve, a tinta que está nesse papel de um caderno, o arame, seus olhos, sua pele, suas células, tudo é constituído de átomo. O ar que nós respiramos, enfim, tudo mesmo que você enxerga é constituído de átomos. E os átomos vão se juntar, se rearranjar para formar as moléculas, tá? Então a matéria é formada por átomos e os átomos formam as moléculas. Os átomos que constituem as moléculas podem ser do mesmo tipo ou de tipos diferentes. Por exemplo, aqui essa molécula seria uma molécula de oxigênio, O2. Então temos dois átomos de oxigênio. Já nessa molécula aqui, ó, é uma molécula de água. Temos um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio, ok? Propriedades gerais da matéria. As características da matéria são chamadas de propriedades da matéria. As chamadas propriedades gerais da matéria são as propriedades da matéria observadas em qualquer corpo, independente da substância da qual é constituído. Então, são essas aqui as propriedades gerais da matéria. Nós veremos uma por uma, tá? Impenetrabilidade, elasticidade, indestrutibilidade, massa, extensão e inércia. Vamos ver uma por uma. A impenetrabilidade. O que seria? É a propriedade que os corpos têm de não ocuparem o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Aqui um exemplo. Olha, essa pontezinha estreita. Vinha vindo um caminhão e o ônibus tentou passar. Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Dois corpos não cabem aqui nessa ponte. Esses dois corpos grandes, né? Então, o que aconteceu? Aconteceu uma batida aqui. Extensão. Extensão é a propriedade que a matéria tem de ocupar um lugar no espaço. Então, cada corpo ocupa um lugar, o que corresponde ao seu volume. No nosso exemplo aqui, ó, temos aqui um fio e um pedaço de metal. Aqui, veja, está marcando 20, né, na água aqui. Se você pegar e afundar esse metal aqui na água, a água vai subir um pouquinho. Por quê? Porque este metal está ocupando um lugar agora, onde havia água. Então, a água subiu no recipiente. Isso é a extensão. O corpo tem a sua extensão e ele ocupou o espaço, onde antes havia água. Então, a água subiu. Vamos para o próximo. Massa. Massa corresponde à quantidade de matéria que forma um corpo. Para medirmos a massa, utilizamos como unidade de medida principal o quilograma.
Então, quando a gente pesa alguma coisa, na verdade nós estamos medindo a massa de um corpo, não é? Aqui temos um exemplo de uma balança. Então, a balança, na verdade, ela não mede o peso, ela mede a massa. Quanto de massa que tem um determinado corpo. Inércia. Naturalmente, os corpos têm a tendência de manter seu estado de repouso ou de movimento em trajetória reta. A medida da inércia corresponde à da massa de um corpo. Portanto, quanto maior é a massa de um corpo, maior será a sua inércia. Então, pessoal, explicando um pouquinho melhor, um pouquinho mais curto, inércia é a tendência de movimento de um corpo. Se o corpo está em repouso, ele vai tender a ficar em repouso. Se o corpo está em movimento, ele vai tender a ficar em movimento. Por exemplo, um trem tende a continuar em repouso. Agora, se acionamos o motor do trem, vamos aplicar uma força nele, então ele vai começar a andar. Vamos supor que esse trilho seja ideal. O que é um trilho ideal? Que não tenha atrito e que nada vai gerar atrito ao trem. Se esse trilho fosse infinito e não existisse a força atrito, esse trem continuaria andando infinitamente, tá? Então a inércia é isso, é a tendência que um corpo tem ou de ficar em repouso ou de manter o seu movimento. Elasticidade é a propriedade que um corpo tem de voltar à sua forma inicial, cessada a força a que estava submetido. Por exemplo, uma mola. Você comprimir essa mola, ela vai tender a voltar ao seu estado inicial. Quando você solta ela, ela volta ao seu estado inicial. Então, essa propriedade nós chamamos de elasticidade. Indestrutibilidade é a propriedade que a matéria tem de não poder ser criada nem destruída, apenas transformada. Nós veremos um pouquinho melhor sobre isso nas aulas seguintes, tá? Aqui como exemplo, a queima de um papel. Se você queimar o papel vai sumir? Ele vai sumir, mas não é que a matéria dele vai sumir. Vai ser transformada. O papel vai virar cinzas e alguns gases. Nós não conseguimos ver esses gases. Mas os átomos do papel vão se reorganizar e vão virar cinzas ou gases, ok? Então a matéria ela não é destruída, ela sempre é transformada. Por que existem tantas substâncias químicas diferentes? Olha, existem mais de 90 elementos químicos, tá? Na tabela periódica lá você vai encontrar, eu acho que agora, atualmente, é 117 átomos diferentes, elementos químicos diferentes. Porém, parte desses elementos químicos são artificiais, são produzidos em laboratório. Então, o que nós encontramos na natureza são por volta de 90, tá? Então, se existem 90 elementos químicos, imagine as possibilidades de quantas substâncias químicas podemos formar com o rearranjo desses elementos químicos, né? Milhões e milhões de elementos de substâncias químicas. Então, ó, esses elementos se combinam das mais variadas maneiras. Formam-se vários agrupamentos diferentes, em formato de moléculas ou aglomerados iônicos, que são as substâncias. Então, os átomos vão se juntar para formar as substâncias. E pode ter molécula de 2 átomos, pode ter molécula de milhares de átomos. Não é? Centenas, dezenas de átomos. E cada tipo de molécula representa uma substância pura ou espécie química bem definida. Tá? Aqui, por exemplo, ó, essa molécula aqui é a molécula da água. Tem um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Essa daqui é a fórmula estrutural da água. Tá? Escrevemos dessa forma, a molécula da água. E aqui a representação gráfica, H2O. Nesse exemplo aqui, ó, um átomo de algum elemento com outro átomo do mesmo elemento está formando uma molécula.
molécula formada por dois átomos iguais. Mas os átomos podem ser diferentes também. Um átomo de um tipo, combinando com outro átomo de outro tipo, forma uma molécula com átomos diferentes também. Ok? Como é que é o caso da água. Aqui alguns exemplos de substâncias químicas, tá? Nessa coluna aqui a substância, nessa coluna a representação da molécula ou aglomerado iônico, e aqui a fórmula. O hidrogênio. O que é o hidrogênio? É um gás incolor, é um combustível menos denso que o ar e por isso usado em balões meteorológicos. Aqui uma representação da molécula de hidrogênio é H2. A fórmula é H2. Então a molécula do hidrogênio tem dois átomos de hidrogênio. O oxigênio é um gás incolor, existente no ar e indispensável à respiração dos animais e dos vegetais. O oxigênio é o O2. O que isso quer dizer? Que são dois átomos de oxigênio unidos. O enxofre é um pó amarelo, muito utilizado para fabricar outras substâncias úteis, como corantes, vulcanizadores da borracha, etc. Então, a molécula aqui do enxofre são 8 átomos de enxofre unidos, tá? E qual que é a fórmula do enxofre? Aqui neste caso é o S8, ok? Mais alguns exemplos, ó. O gás carbônico. O gás carbônico é um gás incolor, utilizado em extintores de incêndio, em bebidas, refrigerantes, etc. E nós exalamos gás carbônico, tá? Nós absorvemos oxigênio e liberamos CO2, que é o gás carbônico, tá? Essa é a fórmula do gás carbônico. É um átomo de carbono ligado a dois átomos de oxigênio. O álcool comum é um líquido incolor, usado em bebidas alcoólicas, também é usado como combustível, não é? Aqui temos uma representação da molécula do álcool, que seria aqui no caso, pessoal, o etanol, tá? O mesmo álcool que a gente encontra no posto. E aqui a fórmula. O sal, sal comum, sal de cozinha, é um sólido branco, também chamado de sal de cozinha, muito importante na alimentação. O sal, pessoal, forma um retículo cristalino. Então, cada grãozinho de sal, ele é formado, então, por átomos de cloro e sódio unidos, tá? Então, aqui os verdes são cloro e esses aqui marrons são sódio. Isso é um aglomerado iônico, ok? E essa daqui é a fórmula do sal de cozinha. Então, pessoal, os átomos se arranjam e vão formar as substâncias. E as substâncias, nós podemos encontrar substâncias simples, substâncias compostas e também podemos encontrar misturas. Vamos ver a diferença. O que é uma substância simples? São formadas por átomos de um mesmo elemento químico. Por exemplo, o hidrogênio é uma substância simples, o oxigênio é uma substância simples. Aqui só átomos de hidrogênio e aqui só átomos de oxigênio. E uma substância composta? O que seria uma substância composta? São formadas por átomos ou íons de elementos químicos diferentes. Então, uma substância composta é aquela que é formada por mais de um tipo de átomo. Por exemplo, a água. A água é uma substância composta, porque tem átomos de oxigênio e hidrogênio. O gás carbônico também é uma substância composta, porque temos átomos de carbono e oxigênio. E as misturas? O que seria uma mistura? É um conjunto de duas ou mais substâncias simples ou compostas. Vamos ver alguns exemplos aqui. Por exemplo, ó, o ar que nós respiramos é uma mistura na qual predominam moléculas de nitrogênio. Muitas pessoas acreditam que a substância predominante do ar seja o oxigênio, mas na verdade não, é o nitrogênio, ok? É o N2. 78% do ar é nitrogênio e mais ou menos 21% é oxigênio.
E esses outros 1% que está faltando aqui é gás argônio, CO2 e outros gases, ok? E aqui outro exemplo de mistura, ó. Temos moléculas de água e moléculas de álcool, tá? Na água com álcool existem moléculas de álcool, C2H6O, disseminadas por entre as moléculas de água, H2O, ok? Então aqui temos uma mistura de água e álcool, e aqui temos uma mistura de gases, oxigênio e nitrogênio, que é o ar que nós respiramos. Nesse esqueminha aqui, pessoal, então, é um esquema da organização geral da matéria. Então, a matéria, ela pode ser homogênea ou heterogênea, tá? Da matéria homogênea, podemos ter substâncias puras ou espécies químicas, ou misturas homogêneas, soluções, tá? Aqui das substâncias puras ou espécies químicas, podemos ter substância simples e também substância composta. E das substâncias simples ainda podemos ter os elementos químicos isolados, tá? Substância simples é aquela formada por átomos, por um mesmo tipo de átomo. Substância composta é aquela substância formada por átomos, por 2 ou mais tipos de átomos, ok? Vamos fazer alguns exercícios? Nosso primeiro exercício aqui. Disse um avicultor: os ovos que a minha granja produz são mais saborosos e não contêm substâncias químicas. Você concorda com essa afirmação? O que são alimentos sem substâncias químicas? Esse tema tem gerado muita polêmica. Com relação ao assunto, analise as afirmações. Então, pessoal, peço para vocês pausarem o vídeo. Quando terminarem, apertem o play para conferir as respostas. Volto já. Então, continuando com a aula, vamos analisar as 3 afirmativas aqui, para ver quais são corretas, ok? Ele quer saber quais dessas afirmações são corretas. A primeira: o ovo tem proteínas, gorduras, água, etc., que são substâncias químicas. Ok, perfeito. Isso é verdade. A segunda afirmação: durante muito tempo, os alimentos foram conservados por formas simples, como a salga, a defumação, o uso de especiarias, o controle da temperatura. Também é verdade. Antigamente, você pegava a carne e salgava a carne, ou você defumava ela, deixar a carne recebendo fumaça para conservá-la, né? Também o uso de especiarias, algumas ervas, para poder conservar os alimentos. E também aplicando o controle da temperatura, tá? Então, a segunda também é verdade. É verdadeira. A terceira: atualmente adicionam-se aditivos nos alimentos para fazer com que estes sejam conservados, tenham boa aparência, tenham cheiro e texturas agradáveis, etc. Também é verdade. São os chamados conservantes, né? Então, na atualidade, muitos alimentos recebem conservantes para não se deteriorarem. Então, as 3 afirmações são verdadeiras. Qual que é a alternativa? Alternativa E, né? Vamos confirmar. Isso mesmo. A alternativa E é a alternativa que ele queria. Próximo exercício. No modelo atômico de Dalton, nós veremos adiante o que é o modelo atômico do Dalton. O átomo é representado por uma bolinha. Elemento químico por um conjunto de bolinhas iguais. Molécula, grupo de bolinhas ligadas. Substância pura, conjunto de moléculas iguais. Ok. O número de átomos, de elementos, de moléculas e de substâncias representado no sistema. Então, pessoal, peço para vocês pausarem o vídeo e analisarem o que ele está pedindo aqui e assinalar a alternativa. Volto já. Então, pessoal, voltando, dando continuidade. Primeiro ele quer saber o número de átomos.
Então, pessoal, ele quer saber o número de átomos. Cada bolinha dessa é um átomo. Então, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Temos 12 átomos. Agora ele quer saber o número de elementos. Cada elemento é uma cor diferente aqui. Então, temos amarelo, verde e vermelho. Então, temos 3 elementos diferentes. O que mais que ele quer? O número de moléculas. Cada agrupamento desse aqui é uma molécula. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5 moléculas. Tá? E agora ele quer saber o número de substâncias. Então, cada molécula dessa que for diferente é uma determinada substância. Por exemplo, essa aqui é uma substância, uma. Essa daqui já é outra, ó, muda, né? 2. Essa daqui é outra, 3. E essa daqui é outra, 4. Essa daqui é igual a essa daqui, né? Então, essas aqui são uma mesma substância. Então, contamos 4 substâncias diferentes. Então, seria a alternativa C. Vamos conferir? É isso, tá? A correta é a alternativa C. Próximo exercício. No modelo atômico de Dalton, Avogadro, substância pura, é um conjunto de moléculas iguais. Se os átomos também forem iguais, é uma substância simples. Se os átomos forem diferentes, teremos uma substância pura composta. Mistura é um conjunto de moléculas diferentes. Considere o sistema abaixo e julgue os itens. Então, é para considerar esse sisteminha aqui. Esse tipo de exercício, pessoal, é para cada frase, o número aqui correspondente, é para você dizer, para você ver se está certo ou errado. E depois somar o que está certo, tá? Então vamos lá. Peço para vocês pausarem o vídeo, analisarem uma por uma aí, tentarem responder sozinhos. Volto já. Então, continuando, vamos lá, vamos ver uma por uma. O número de elementos químicos no sistema é 12. Existem 12 elementos químicos aqui? Não, né, pessoal? Elemento químico é cada átomo diferente. Então, temos átomos azuis, átomos marrons e esse daqui com uma cruz dentro. Então, a primeira aqui está errada. O número 2. O número total de átomos representados no sistema é 12. Vamos contar. 2, 4, 6, 8, 10, 12. A 2 é verdadeira. A 4. O número total de moléculas representadas no sistema é 6. Também é verdadeiro, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 moléculas, né? Vamos ver a 8. Há no sistema 5 substâncias simples. Não, né? Porque, ó, aqui temos uma substância simples. Essa é igual a essa, então só temos uma. Aqui é outra substância simples. E aqui é outra substância simples. Temos 3 substâncias simples, né? E aqui seria uma substância composta. Então, temos três substâncias simples e uma composta. Vamos ver o 16. Há no sistema uma substância composta. Perfeito. Que seria essa substância aqui. O sistema é uma mistura de 6 componentes. Temos 6 componentes nessa mistura? Não, né? Porque aqui é o mesmo componente. E aqui embaixo também. Não é? Temos quantos componentes, então? 1, 2, 3, 4 componentes, né? Então, relembrando, quais que são as verdadeiras? A 2, a 4 e a 16. Então, 22. Letra B de bola? É isso, né, pessoal? Letra B é a alternativa correta. Então, nossa aula fica por aqui. Muito obrigado por ter assistido até aqui, pessoal, e até mais.